Olá, tudo bem? Bom estar com você novamente. É uma alegria ter você aqui junto comigo. E nesse momento eu quero dar uma palavra, trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu não sei como que encontra-se você aí do outro lado, como é que está a sua fé, como é que está a sua vida, mas o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. Eu logo quero também te dar um abraço e dizer que a sua presença, ou seja, a sua participação em estar ouvindo essa palavra é muito importante. E eu quero falar com você nesse momento sobre o tema da oração ouvida e respondida por Deus. Talvez, eu não sei como que se encontra a sua fé, eu não sei se você está desacreditado de tudo e de todas as coisas. Mas eu quero dizer para você que Deus quer que você volte, ou que você continue acreditando nele, que você possa continuar acreditando na sua palavra, que você possa estar acreditando no poder das orações. Então Deus quer falar com você nesse momento através do poder da oração, a oração ouvida e respondida por Ele. E eu quero aqui dar alguns exemplos de orações ouvidas e respondidas por Deus. Mas antes disso eu quero orar pedindo para que o Espírito Santo do Senhor possa te animar e te dar fé, e nos dar fé, que nós precisamos de fé, de acreditar de que Deus ouve as nossas orações, as nossas súplicas. Pai, em o nome de Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor possa vir, ó Pai, a mim e a todos que estão ouvindo, participando deste vídeo, ó Pai, que vão ouvir essa palavra, Deus. A minha oração é que o Espírito Santo do Senhor reavive, ó Pai, a nossa fé, a nossa confiança. Se tem alguém desacreditado no Senhor, desacreditado no poder da oração, entendendo que muitas das vezes o Senhor não ouve nem atende as suas orações, que nesse momento, a partir desse momento agora, ele possa então, Pai, dar espaço para que o Espírito Santo do Senhor fale no seu coração, em nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus, o Senhor diz o seguinte, que buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Quando Deus, então, Ele ouve e responde as nossas orações ou a sua oração, tudo muda em sua vida. Eu quero dar aqui alguns exemplos de orações ouvidas e respondidas. A primeira dela é de Jonas. Jonas, no exato momento, ele se encontrava ali no ventre de um peixe, nas profundezas do mar, não é? Motivo a qual ele havia desobedecido a Deus e por um motivo ele foi jogado ao mar e ali ele foi engolido por um peixe. Então ali no ventre daquele peixe, Jonas lembra de Deus. Jonas lembra de Deus e ele ora a Deus e ele pede perdão dos seus pecados, ele se arrepende e Deus ouve a sua oração e Deus então atende a sua oração e ele volta ao propósito a qual Deus tinha determinado para Jonas, que era ir a Nínive pregar a palavra de Deus. Então o peixe leva Jonas até as praias de Nínive e o deixa lá. A segunda oração, como exemplo aqui, é sobre Ana, esposa de Elcana. Elcana amava muito a Ana, mas Ana tinha a madre do seu ventre estava fechada, ou seja, ela era estéril. Ela amava muito, ela queria dar muito um filho ao seu esposo. E o que ela então faz? Ela se volta para Deus, ela se derrama diante de Deus, ela chora amargamente e ela faz uma promessa que se Deus desse a ela ali um filho, aquele filho serviria ao Senhor em toda a sua vida. E assim Deus atendeu a oração de Ana. E esse filho era Samuel, o profeta Samuel, que foi um grande profeta ali
no povo de Israel. E Deus é tão maravilhoso que Ele não deu somente mais Samuel para Ana, Ele deu mais vários filhos para Ana. Eu quero me basear com você aqui no texto que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos do 1 ao 16 e nós vamos ver que Deus respondeu na oração de um homem. Então eu quero ler com você aí Atos, Atos 10, de 1 a 16. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, essa hora nona do dia aqui naquele tempo, era às 3 horas da tarde. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado, piedoso do que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. A hora sexta aqui seria então ao meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. A segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém? Observe aqui que quando nós buscamos ao Senhor com seriedade, com verdade, e queremos então alcançar os favores de Deus, então Deus, Ele ouve a sua oração, Ele ouve a minha oração e Ele nos responde. Cornélio era um centurião, e era um centurião gentil, romano, e ele tinha uma centúria, ou seja, ele comandava 100 homens, mas a palavra de Deus diz que Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem piedoso, temente ao Senhor, e ele orava, ele jejuava, ele dava esmolas. Então, o que é interessante aqui é que Deus conhece cada um de nós. Deus sabe da situação, da sua situação. Deus sabe aí como que é o seu coração, que tipo de pessoa você é. E se você tem interesse em buscar a Deus, assim como Cornélio, que tinha esse interesse de buscar a Deus, ele jejuava, ele orava, ele dava esmola, ou seja, a palavra de Deus diz que ele era um homem piedoso. E na hora nona, lá pelas 3 horas da tarde, então, aí Deus atende a oração de Cornélio. Ele envia um anjo para Cornélio. Então, quando Cornélio vê aquele anjo, ele fica assustado. E o anjo vai dizer para Cornélio: Cornélio, Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu as suas orações e Deus está dando a resposta das suas orações. Eu quero dizer para você que está desacreditado, que está desanimado, que muitas vezes pensa que ora e fala com Deus e Deus não ouve e Deus não responde. Eu quero te dizer para você que se realmente você buscar a Deus aqui com muito afinco, com muita fé, com muito amor, muita humildade diante do Senhor, Deus vai então ouvir as suas orações
e ele vai responder suas orações. Então o anjo disse para Cornélio: Cornélio, faz o seguinte, você lá em Jope, numa cidade de Jope, tem uma pessoa chamada Pedro. Você vai mandar alguém lá chamar a Pedro e ele vai vir aqui até você e vai dizer para você o que você realmente precisa ouvir, que você precisa entender. E assim Cornélio fez. Então Cornélio pega 2 dos seus criados, pega um soldado e manda até Jope. O que eu quero dizer para você é que aqui tem vários personagens. A partir do momento que você começa a se interar com Deus, falar com Deus, e Deus vai responder suas orações, você pode perceber que aqui vai ter vários personagens envolvidos nas situações, ou seja, Deus vai mover situações para que as suas respostas de orações possam chegar até ele. E aqui nós temos o personagem de Deus, o personagem do anjo, nós temos o personagem do Cornélio. Aí nós temos os personagens dos 2 soldados que estavam ali em obediência ao Cornélio. Temos os 2 criados e um soldado, não é isso? Ele manda até Pedro, a cidade de Jope. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Cornélio se encontrava em Cesareia e para ele ir até Jope era quase 50 quilômetros. Então, isso acontece. E os anjos estão, os dois criados e um soldado estavam chegando a Jope para falar com Pedro. Então Deus agora vai trabalhar no coração de Pedro, e Pedro vai subir para orar ali, né, era em torno de meio-dia, e Deus mostra para Pedro ali um lençol que desce com vários animais, quadrúpedes, e disse: Pedro, mata e come. E Pedro diz: mas Senhor, eu jamais comi coisa alguma imunda, ou seja, tinha alguns animais que naqueles dias os judeus não comiam. Mas qual era o significado espiritual daquele sonho? Era que os judeus eram o povo de Deus, o povo separado de Deus, e os gentios, as demais nações, os demais povos, não eram o povo de Deus. O que Deus estava dizendo ali, o que Deus estava ali revelando para Pedro, que a partir de Jesus, da vinda de Jesus, Pedro já tinha andado com o Senhor ali naqueles tempos, ele não tinha compreendido 100%, mas Jesus disse: olha, o que o Senhor purificou, né, não faça imundo aquilo que o Senhor purificou. Ou seja, os gentios agora também têm e teriam a oportunidade de poder também ouvir de Deus, da palavra de Deus. Um judeu jamais sequer comia com um gentio. Então Deus estava trabalhando já o coração de Pedro, ou seja, Deus estava respondendo a oração de Cornélio, falando no coração de Pedro, e logo em seguida aqueles rapazes chegam ali e falam com Pedro. O Espírito Santo já havia trabalhado o coração de Pedro, e assim eles voltam para Jope. Chegando em Jope, né, indo para Jope, ali, quando Pedro vai chegar lá, Pedro vai falar então para Cornélio, a qual ali já tinha os seus filhos, alguns amigos, porque Cornélio estava esperando ansiosamente a resposta de Deus. Mas antes disso, eu quero dar mais um exemplo aqui de uma oração respondida, e eu até quero voltar a ler esses 2 versículos, porque talvez você que está ouvindo essa palavra possa até não acreditar nisso que eu vou ler para você aqui. Talvez você nunca viu isso na Bíblia, uma oração respondida aos olhos do homem, impossível de acontecer. Mas observem o que é que Deus faz. Deus move montanhas e céus as suas respostas de orações. Só para você ter uma noção de entendimento, acontece produzindo grandes transformações e muitas bênçãos. Olha só o que acontece aqui na resposta dessa oração humanamente possível. Essa pessoa que está fazendo essa oração é Josué. Josué se encontrava em uma guerra, né, e eles estavam vencendo, mas ele precisava de mais tempo para que a guerra fosse ganha. E o que é que ele faz então? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro.
Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao Arraial e Gigal. Só para vocês terem uma noção que Deus move montanhas e céus quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, então Deus ouve e atende a sua oração. Mas você que está aí me ouvindo, tá? Pode até dizer o seguinte: mas para mim não tem jeito, eu estou no fundo do poço, eu não consigo me livrar mais dessas drogas. Ou seja, ou você que está aí sofrendo feminicídio, peça ajuda para Deus, peça socorro para Deus. E você que possa estar muito doente, sem esperança, peça ajuda para Deus, fale com Deus. Ei, você que está preso nas garras do pecado, ou seja, nas garras do pecado, só Jesus pode te libertar dessas algemas. É verdade, eu quero dizer para você que é verdade. Para você não tem jeito mais. Para você, mas para Deus, sim, para Deus tem jeito. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Quando Deus age, tudo se transforma. Quando Deus quer, Ele transforma a sua vida. Ou seja, a sua vida pode ser transformada hoje, pode ser transformada agora. O que Deus quer falar no seu coração através dessa palavra é aquilo que Ele está dizendo para você, que você deve continuar buscando a Ele em oração. Você deve acreditar que Deus ouve as suas orações e que Ele vai responder as suas orações no momento certo. Eu quero aqui concluir essa mensagem, essa palavra, dizendo para você o seguinte: qual foi o resultado das petições, das orações ali de Cornélio? O resultado, meus irmãos, foi que Deus ouviu as orações de Cornélio, mandou Pedro até a casa de Cornélio, e Pedro, chegando lá, explica para Cornélio o que Cornélio precisava ouvir. E Pedro explica todo o projeto de salvação realizado ali na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Cornélio acredita, e diz a palavra que toda a casa de Cornélio foram salvos, seus filhos, aqueles amigos, e mais ainda, logo ali em seguida foram batizados. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que o maior presente que você precisa receber de Deus e que Deus quer te dar, é o maior presente mais importante para a sua vida, é a salvação em Jesus. Eu quero dizer para você aqui que observe então esse exemplo aí de Cornélio. E para você se inteirar melhor dessa história, dessa palavra, aí depois você pode ir lá no livro de Atos, capítulo 10, você lê todo o capítulo, você vai ficar inteirado sobre toda essa história. E que você possa voltar, possa continuar acreditando que Deus ouve as suas orações e que Deus pode responder suas orações, e que quando Deus responde as orações, toda a sua vida será transformada e Deus transforma por completo. É isso que Deus quer fazer em sua vida hoje e agora. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe a todos.